A crença de que o céu é uma realidade apenas do futuro tem reduzido a experiência da igreja com o sobrenatural na terra. Deus não quer apenas perdoar pecados, Ele deseja te fazer andar sobre as águas. O céu é seu limite, mas a terra é o lugar para você viver o sobrenatural de Deus. Se prepare para viver sinais, prodígios, maravilhas e milagres no Senhor. Vamos juntos andar no sobrenatural. Receba agora uma palavra do céu para edificar o teu coração. Hoje é a quarta mensagem, intitulada como Da Ferida à Cura. Da Ferida à Cura. Marcos capítulo 10, do verso 46 ao 52. Quero ler esse texto das Sagradas Escrituras na sua direção. Se você está com Bíblia, você acompanha. Se você está sem Bíblia, você pode acompanhar aqui no projetor, no telão. Inclusive, você pode baixar o QR Code aí e acessar o esboço da mensagem. A Bíblia diz assim, a partir do verso 46, e o Evangelho de Jesus segundo Marcos, e foram para Jericó, quando ele e seus discípulos, em uma grande multidão, saíam de Jericó. Junto do caminho estava sentado, à beira do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando viu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chama-o. Chamaram o cego dizendo: coragem, homem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se até Jesus. E Jesus perguntou àquele homem: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Uau! Espírito Santo do Senhor, pedimos a tua direção nessa hora, que o Senhor possa conduzir essa mensagem, e não seja a voz de homem, mas a voz do Senhor. Os corações sejam alcançados, tocados pela tua doce voz, que possamos sair daqui cheios, mais cheios e convictos da tua palavra e da tua direção para cada um de nós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, nesse mês de setembro, nós estamos na temática andando no sobrenatural. E hoje é a quarta mensagem intitulada Da Ferida à Cura. O texto está em Marcos capítulo 10, do 46 ao 52. Queridos, estamos nessa série de mensagem a qual o Senhor tem convidado a olharmos em um outro patamar, a vivermos em uma outra realidade, a realidade do céu, enquanto estamos aqui na terra. Você viu que o vídeo que introduz essa mensagem diz que andar no sobrenatural é vivermos as realidades do céu aqui, hoje, agora, e não olhar só o céu como algo futuro. Isso nos afasta de uma vida sobrenatural, nos afasta de viver realidades do céu. E até aqui você já foi ministrado em relação aos seguintes temas: do natural ao sobrenatural foi a primeira mensagem, do medo à fé foi a segunda mensagem, das perdas à restituição foi a terceira mensagem, e hoje será da ferida à cura. Só temas que nos levam a entender que o Senhor quer nos arrancar de um ambiente natural e nos levar a viver num ambiente sobrenatural. O texto que nós lemos aqui em Marcos capítulo 10 conta a história de um homem chamado Bartimeu. A expressão Bar, que antecede o nome Timeu, dá menção a ele ser filho de alguém. E exatamente o nome do seu pai era Timeu, um grande general de guarda de Israel, porém um homem que foi morto por Roma quando Roma invade Jerusalém. Alguns teólogos contam essa história, não está na Bíblia, mas historiadores eles vão pesquisar e traz para a gente realidades que estão nos bastidores das Escrituras. E uma dessas realidades é que Timeu, o pai desse jovem Bartimeu, era um general conhecido, influente, e quando Roma invade Israel, ele sai matando várias pessoas, inclusive matam esse homem chamado Timeu, que era o pai de Bartimeu, e por consequência de matar o pai, eles não sossegaram, não mataram o filho, mas cegaram aquela criança. Cegaram Timeu nos olhos, para que ele não reproduzisse o caminho do seu pai.
Isso é o que os historiadores contam. Tem respaldo bíblico? Tem, porque quando Jesus pergunta para Bartimeu o que você quer, ele diz, eu quero voltar a ver. Se ele quer voltar a ver, é porque um dia ele enxergou e perdeu a visão. E aí os historiadores dizem que ele foi cego de propósito, ou seja, deixaram uma marca na sua vida, uma ferida foi feita na sua direção, a qual houve consequências, a qual lhe fez viver em uma outra realidade. Preste atenção nisso, porque feridas nos levam a viver, talvez, em uma outra realidade, a qual nós fomos criados para viver. Assim como você tem que cuidar de uma ferida no físico, porque se você não cuida, ela apodrece e pode gerar uma consequência maior, assim também é a nossa vida espiritual. Nós precisamos cuidar das feridas espirituais, porque se nós não colocarmos o remédio certo, não cuidarmos com a atenção correta, isso pode gerar algo maior e pode nos levar até uma morte espiritual, pode nos levar a uma morte espiritual de um afastamento de Deus. Quantas pessoas não andam feridas por aí na sua alma? Eu não quero falar de ferida física hoje, eu quero falar de ferida da alma hoje, porque eu sei que tem um remédio para mim e para você aqui nesse lugar. Tem um bálsamo na nossa direção pronto para ser derramado na nossa vida e curar todas as nossas feridas. O Senhor é conhecido como um Deus Rafá, o Senhor poderoso para curar todas as feridas. Jeová Rafá é aquele que possui o remédio nas suas mãos e pronto para derramar na nossa direção, para curar todas as experiências negativas que um dia eu e você já vivemos. Esse jovem chamado Bartimeu viveu uma experiência extremamente negativa. Foi gerada uma ferida na sua direção que gerou consequências na sua forma de viver na terra. E olha, entenda isso, que tem coisas que nos acontecem que não encontramos respostas. Tem situações, principalmente como um tempo como esse, tem situações que acontecem na minha e na sua vida que a gente não encontra respostas, e talvez não encontraremos respostas enquanto estivermos aqui, mas uma coisa é certa, nós precisamos e temos encontrado a saída. Você pode não encontrar resposta, mas você pode encontrar saída para a situação. A resposta pode não vir para você entender os porquês, mas a saída está pronta para te levar a um outro ambiente, a um outro patamar, a fazer você andar sobre as águas, a fazer você andar sobre as circunstâncias. Você pode ter sido ferido, mas você não precisa viver ferido. Você pode ter sido, sabe, irmão, julgado, apontado, escanteado, rejeitado, mas você não precisa viver assim, porque há um remédio na sua direção, e esse remédio está no Senhor, está em Jesus. Jesus é o médico dos médicos, Jesus é aquele que possui a cura sobre todas as doenças. Assim como nem tudo que é bom para você, nem tudo que é ruim será também ruim para você. Preste atenção, porque às vezes acontecem coisas na nossa vida que nos leva, sabe, a uma aproximação maior ao Senhor, a uma crença maior, a uma decisão diferente da nossa vida. Sabe o que Jó disse no capítulo 5, verso 18? Pois ele mesmo faz a ferida, mas dele vem o remédio que eu preciso. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. Uau! Que Deus é esse que Ele é capaz de permitir que eu e você possamos viver uma experiência ruim, mas Ele mesmo vem com o remédio que nós precisamos na nossa direção. E a dependência, queridos, nos fará confiar para continuar a vida e não paralisar. Sabe quando é que eu e você estamos aptos a continuar ainda que sejamos feridos? É quando a gente depende do Senhor. Quando vivemos na dependência de Deus, Ele mesmo cria circunstâncias favoráveis ao nosso favor. Circunstâncias essas que talvez não sejam tão boas assim, mas sempre nos levará ao propósito. Você quer um exemplo? Está lá José do Egito, a Bíblia registra um jovem, querido, olha, um jovem que se levanta para contar um sonho na sua casa para o seu pai, sua mãe, seus irmãos, e ele simplesmente começa a viver uma rejeição dentro da sua casa. Começa a ser rejeitado. Pense numa ferida que deixa marcas profundas, é a rejeição. José viveu uma rejeição, José foi maltratado, José foi vendido pelos seus irmãos, José foi caluniado por assédio, José foi parar numa prisão sem nem ter feito nada. Mas perceba,
Deus foi permitindo as circunstâncias, porque Deus estava levando ele ao propósito. Então nem tudo que é ruim será ruim para você. Preste atenção, porque Deus é aquele que faz a ferida, mas Deus é aquele que também cura a ferida na nossa direção. Então, às vezes, Deus nos permite viver circunstâncias, mas Ele quer nos levar ao propósito, Ele quer nos levar ao remédio. Então, preste atenção, porque talvez ainda tenha uma ferida muito viva dentro de você, de rejeição, de maus tratos, de escanteamento, de não dar amor como você queria, de não dar o carinho, a atenção como você esperava. Talvez haja ainda uma ferida muito viva dentro de você, mas hoje o Senhor quer fazer você entender que nem todas as circunstâncias ruins são ruins para você. Algo Ele quer fazer na sua direção com isso. Sabe, às vezes nos fazer mais fortes, às vezes nos fazer mais dependentes, às vezes nos fazer mais tementes ao Senhor. Acredite que sua ferida nas mãos de Jesus, ela pode se transformar em um memorial que fala sobre Jesus. E eu quero te perguntar, qual ferida hoje você tem para, quem sabe, mostrar para Jesus? Ou entregar nas mãos de Jesus? Vamos aprender com Bartimeu algumas aplicações práticas para a nossa vida quanto ao tema de sair de um estágio de feridas e ir para um estágio, um território de alguém curado. Sabe, o Senhor quer curar a sua vida em todas as áreas, em todos os aspectos. O que mais o Senhor deseja é ver você um homem, uma mulher curada, bem resolvido, sabe, cheios da presença do Senhor para viver o melhor tempo da sua vida. O que a gente aprende aqui com Bartimeu? Primeira coisa é que nós precisamos, queridos, ver além do que nós enxergamos. Esse jovem Bartimeu foi ferido nos olhos. A ferida nos olhos o levou para estar à beira do caminho. A beira do caminho é o lugar dos que são excluídos. A beira do caminho não é o caminho. A Bíblia diz que ele estava sentado à beira, ou seja, ele era alguém que estava à margem da sociedade. Era alguém que era excluído pela sociedade, não bem visto. Era alguém que não tinha chance nenhuma. Era alguém que não podia entrar em Jerusalém porque ele era defeituoso, ele tinha uma ferida em que todos percebiam. E o fazia simplesmente estar rejeitado. Aquele jovem que saiu de um filho de um general bem-sucedido, talvez com muitas posses, passou a mendigar sentado à beira do caminho, a viver de esmolas por causa de uma ferida. Preste atenção do que uma ferida é capaz de fazer na nossa vida. Entenda que uma ferida emocional é capaz, aonde ela pode nos levar, aonde ela pode levar pessoas e famílias. Aquele jovem parou sentado à beira do caminho a sua vida porque ele foi ferido. E ali ele passou a mendigar esmolas, a viver de esmolas, a viver de estar mendigando atenção, mendigando amor, mendigando um sustento. E aí o que a gente aprende? Nós precisamos aprender a olhar além do que nossos olhos veem, além do que nossos olhos nos fazem enxergar. Se nós queremos viver no sobrenatural, não é sobre o que nós estamos vendo, não é o que nós estamos enxergando. Nós acabamos de cantar essa canção, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pela fé. E a fé nos faz olhar além do que nós enxergamos. Vocês estão comigo? Então entenda, olha, a cura desse cego em Jericó nos ensina que uma situação difícil, ela sempre será um convite para uma confiança grande no Senhor. Uma confiança irrestrita no Senhor. Então, uma situação difícil não pode ser um motivo para a gente duvidar do poder e da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Não pode ser uma situação que vai nos levar a duvidar de Deus. Não dê brecha ao seu coração para dúvidas. Se Deus ele está no controle ou não, se Deus permitiu ou não, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, Ele está no controle de todas as situações. Nessa agora sexta-feira eu fui a um cemitério contemplar e consolar uma família que perdeu um jovem de 27 anos de idade, lá da comunidade de Brasília da sede. Esse jovem cheio de saúde, mas saiu para trabalhar cedo, se despediu da sua esposa e suas 2 filhas. Saiu em cima da moto, passou mal e caiu e faleceu na hora em cima da moto. 27 anos
Sabe, irmãos, aquilo é uma dor incrível para um pai e uma mãe que vê um filho ter que partir tão cedo assim. Mas sabe, a palavra que eu disse a ele, olhando nos seus olhos, é: não perca a confiança no Deus que tem tudo em suas mãos. Se Deus permitiu vocês viverem isso, Deus sabe do que é melhor para a nossa vida, sempre será. As situações mais difíceis que for, nunca pode nos levar a duvidar do poder, da misericórdia, da graça do Senhor na nossa direção. E sabe, na sociedade em que esse jovem vivia, Bartimeu, sabe, a sociedade judaica, o fato dele estar ferido nos olhos o levava e o rebaixava a uma posição de vida. Tanto é que ele foi parar mendigando esmola, mendigando uma atenção, um cuidado de alguém. Mas ao invés de culpar o Senhor por sua desgraça, aquele homem chamado Bartimeu enxergou em Jesus a sua restauração. E olha que ele não via com os olhos, mas ele estava vendo com a fé. Ele não estava enxergando quem era Jesus, mas ele estava crendo que Jesus estava ali. Sabe, irmãos, a gente às vezes quer esperar ver coisas. Eu quero ver Jesus aparecer na minha frente. Eu quero ver Jesus me fazer arrepiar. Eu quero ver Jesus soprar aqui um vento diferente. Eu quero ver para poder crer. E Jesus dizendo a você tem que crer para poder ver. Não é o que você enxerga com os seus olhos, mas é o que você vê além dos seus olhos. E nós somos desafiados a essa realidade. Nós podemos aprender com a cegueira física a não limitar a nossa visão, queridos. Ele era cego, sabe? Ele era o cego da história, porque a Bíblia diz que Jesus estava lá, entrando em Jericó, juntamente com os discípulos caminhando ao lado de Jesus. Então havia mais gente ali, e aquele cego era o cego da história, mas ele estava enxergando o que muitos não conseguiam ver. Ele enxergava o que talvez pessoas que tinham a sua visão não conseguiam enxergar. E ele clamou pela compaixão de Jesus, chamando: Filho de Davi. Uau! Tem compaixão de mim. Sabe, queridos, embora não saibamos o quanto ele compreendia do caráter messiânico da pessoa de Jesus, o seu clamor foi uma confissão clara de que Jesus era aquele em quem as Escrituras testificavam, o Messias, o Todo-Poderoso, o Senhor Rafa, o dono da cura. Então ele não estava vendo, mas ele estava crendo. Quem está passando aí é Jesus de Nazaré, aquele que pode curar todas as feridas, aquele que tem poder sobre as suas mãos, aquele que é capaz de mudar qualquer história. Você não precisa ver, você só precisa continuar a crer que Jesus vai mudar, que Jesus vai salvar, que Jesus vai curar essa ferida. A expressão filho de Davi, saída da boca daquele homem que estava cego. Sabe, irmãos, ele estava dizendo: ei, rei sobre todos. Quando ele dizia filho de Davi, ele estava identificando a realeza que estava em Jesus. Estava dizendo: eu sei que o Senhor é rei sobre tudo e sobre todos. Eu sei que o Senhor tem autoridade sobre a terra, sobre os céus e sobre até debaixo da terra. Olha para mim, tem compaixão de mim. Essa expressão filho de Davi estava colocando Jesus sobre a realeza. Sabe, queridos, é saber tratar as pessoas como elas merecem ser tratadas. É saber tratar Jesus como ele merece ser tratado. Aquele homem nem estava vendo quem era Jesus, mas ele estava dizendo: filho de Davi, eu sei que o Senhor é rei, eu sei que o Senhor é majestoso, eu sei que o Senhor não é qualquer pessoa. Nós estamos num tempo, queridos, em que as pessoas não estão mais sabendo tratar as pessoas como elas devem ser tratadas. O que Paulo diz é: prefira e honra o próximo do que a você mesmo. Parece que não existe esse versículo na Bíblia. Porque pense numa geração em que desonra fácil, em que não respeita o mais velho. Olha, queridos, tem alguém algo que eu aprendi na minha vida e que eu guardo, é que quem chegou primeiro na terra do que eu tem mais prioridade do que eu. Chegou primeiro na terra, então você tem mais prioridade do que eu.
Eu não consigo lidar com alguém que tem uma idade maior do que eu, tratando essa pessoa do mesmo jeito, porque ele chegou primeiro. Se chega primeiro, tem mais prioridade. Hoje o que a gente encontra na casa, pai e filho não respeita mais pais, não identifica mais o pai, não chama mais o pai, a mãe de senhor e senhora. Parece tão simples, mas não é, queridos. Esse homem não estava nem vendo, mas ele estava dizendo: filho de Davi, eu sei que o Senhor é Senhor, eu sei que o Senhor é Rei. Ele estava sabendo tratar muito bem a pessoa de Jesus. Isso precisa nos ensinar. Sabe por quê, irmãos? A gente está no meio de uma geração cheia de tecnologia, a gente está com a tecnologia na mão, e isso é um perigo às vezes, porque tem muita influência aí fora, que você não precisa deixar entrar no seu coração. Olha para Jesus, olha para o Senhor, a gente vai aprender com Ele a tratar bem Ele e a tratar bem as pessoas. Amém? Você entendeu? Em nome de Jesus, uma visão de realeza aquele homem tinha. Ele não estava vendo Jesus, mas estava crendo em quem Ele é. Esse é o nível de fé que nos fará ter visão. O sobrenatural é para quem vê além do que os seus olhos se faz enxergar. Talvez o cego foi o único que tinha enxergado no meio daquela multidão quem de fato era Jesus e o que ele poderia fazer. E olha que ele nem precisou dos seus olhos para enxergar isso. E aí vem um questionamento para mim e para você: será que eu e você conseguimos ver de fato quem Jesus é? Será que nós estamos vendo pela fé quem é Deus na nossa vida? Quem é Jesus para mim? Quem é o Espírito Santo? Será que de fato, queridos, a gente consegue ver com os olhos da fé que hoje o Senhor está se manifestando na sua direção? Ou será que a ferida espiritual, a ferida emocional, empata você de enxergar quem Deus é para você, quem Jesus é, o que Jesus pode fazer na sua vida? A maior ferida, queridos, é a ferida do pecado na nossa vida. E nós precisamos guardar a nossa vida dessa realidade. Nós precisamos buscar andar saudável nessa geração. Buscar a cura em Jesus. Veja além do que os seus olhos enxergam. Acredite que Ele está aqui. Acredite que Jesus, Ele está com você. Em nome de Jesus. Aqueles que perseguem a presença são perseguidos pela bênção. Se tem uma coisa que você precisa perseguir, não é a ferida emocional, espiritual na sua vida. O que você precisa perseguir é aquele que tem um remédio que você precisa para curar essa dor, para curar esse vazio, para curar essa dúvida, para curar essa falta de propósito na sua vida. Ele tem um remédio que você precisa, Ele tem a bênção que você precisa. Então, se tem algo que você precisa perseguir, persiga a presença de Jesus, e Ele tem a bênção que você precisa. Então passe a enxergar além do que os teus olhos te faz ver. Amém? Quantos entenderam isso em nome de Jesus? O texto diz que Bartimeu, versos 47 e 48, quando ouviu que era Jesus, ele começou a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto. Uau! Preste atenção nisso. Porque muitos talvez não estejam ao seu favor, não concordem com as suas escolhas, não contribuam com o seu crescimento, não apoiem a sua decisão, mas esse homem nos ensina que ainda que esteja uma multidão contra nós, existe um que está ao nosso favor, e a gente precisa gritar mais alto na direção dele. Nós precisamos insistir em ver o sobrenatural, em ver o milagre, em ver a provisão do Senhor. Então, veja além do que os seus olhos enxergam. Segundo o que nós aprendemos aqui é: use da perseverança para alcançar a mudança na sua vida. Verso 49 e verso 50, a Bíblia relata que Jesus parou e disse: chama este homem aqui.
E o texto diz que chamando o cego, aqueles homens disseram para ele: coragem, levanta-se, ele está te chamando. Verso 50, lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e foi até Jesus. A história, queridos, de Bartimeu nos mostra que muitas vezes aquilo que é difícil pode se tornar talvez ainda pior. Não estou aqui trazendo desesperança ao seu coração, mas eu acredito que você talvez já viveu ou conheça alguém que diz assim: puxa, a coisa estava tão difícil, mas pastor, a coisa parece que piorou agora. Estava difícil quando eu me converti, pastor, agora parece que está muito mais difícil. Você já conhece alguém que já falou isso para você? Depois que eu entrei na igreja, a coisa ficou mais difícil ainda. Depois que eu comecei a me relacionar com o Senhor, parece que a coisa ficou mais difícil ainda. E a gente aprende aqui com esse texto, queridos, que aquele homem era um cego que dependia das esmolas para sobreviver. A sua situação não era fácil, a sua vida não era fácil. Mas se não bastasse isso, quando ele estava diante de sua única oportunidade de restaurar, de buscar a sua cura, muitos tentavam calar ele. Muitos tentavam paralisar, dizendo que ele não ia conseguir, que ele não ia alcançar. Sabe, a situação estava difícil, ele queria uma oportunidade de mudança, e as pessoas dizendo: cala a boca, fica quieto aí, fica no teu lugar, você não vai sair daí, você não vai conseguir alcançar algo melhor. Mas aquele homem nos ensina, sabe, a perseverança de alcançar a mudança. Aquele homem nos ensina que ele não se intimidou e passou a gritar ainda mais alto. Uau! Queridos, se vem 1000 na sua direção, você tem que crer que o Senhor tem 10.000 ao seu favor. Se vem, queridos, olha, algumas pessoas querer paralisar você, você tem que crer que o Senhor colocou sobre você essa voz que pode ser mais alta do que a voz do acusador. Algumas pessoas vão sim mandar você parar, vão sim fazer de tudo para você se esfriar, vão sim talvez contribuir para você se ferir, mas você precisa perseverar. A perseverança é a marca daqueles que são vencedores. A perseverança é a marca daqueles que conseguem concretizar algo na sua vida. Olha para a tua história, o que você já conquistou até hoje, talvez seja o nível da tua perseverança. Bartimeu nos ensina que ele foi perseverante até alcançar a mudança. Não se intimidou com as palavras contrárias para ele. Ele passou a gritar mais alto, chamando a atenção do Senhor. Nesse ponto, queridos, Bartimeu se tornou um exemplo prático do valor da fé perseverante. Sabe, quando aqueles homens tiveram que chamá-los, porque Jesus disse: chama esse homem que está gritando aí, ele está chamando a minha atenção, chama ele até mim. Aqueles homens foram lá, meio que revoltados, olharam para Bartimeu e disseram assim: coragem, levanta-se. Sabe, essa expressão coragem, ele estava simplesmente dizendo: há uma fé perseverante aí. Há uma fé que é perseverante e que pode mover o sobrenatural na sua direção. Você não pode desistir. Olha para essa pessoa que está perto de você aí, mesmo de máscara. Eu queria que você fizesse assim para ela. O mundo diz que não. Se o mundo diz que não, há uma voz que diz que sim na sua direção. Ai, pastor, porque a minha família é contra mim, eu me converti, todo mundo é contra mim, eu entreguei minha vida a Jesus, agora está todo mundo contra mim. Se todo mundo está dizendo não a você, escute a voz que diz sim na sua direção, fale mais alto, testemunhe mais alto, seja luz sobre a sua casa, fale diferente do mundo. Se todos são negativos na sua direção, seja alguém positivo para a direção dessas pessoas. Porque se Bartimeu desse ouvido àqueles que estavam dizendo: fica quieto, cala a boca, deixa de gritar, ele ia continuar mendigando, continuaria à beira do caminho, paralisado lá com a sua vida, cheio de feridas.
Mas ele disse: não, eu não vou me calar, eu vou chamar a atenção do Senhor, eu não vou desistir, eu não saio daqui até que a tua bênção me alcance. Fé perseverante é ter coragem, queridos. E aí, quando tentarem paralisar você, intensifique. Ei, intensifique a sua voz na direção ao Senhor. Intensifique o seu serviço para a igreja. Olha, pense em algo que eu nunca vi, mas tem gente que fala de dentro da igreja contra aqueles que estão servindo a igreja. E aí as pessoas se ferem, porque nunca vão esperar, irmãos, a gente espera que fale lá de fora, mas de dentro, pastor, sabe aonde vem as maiores feridas são aqueles que a gente mais ama. Sabe quem tem mais poder de ferir você é a sua família, são os seus parentes, porque tem muito amor envolvido, e igreja é família, é muito amor envolvido, e às vezes quando você fala de alguém que está servindo, fala de alguém que está fazendo, e você está acabando ferindo essa pessoa. Mas ei, você que está aqui, que um dia já passou por isso, e acabou se ferindo, não paralise, intensifique, não paralise, intensifique. Ah, estão falando de mim, agora é que eu vou servir mais, estão dizendo que eu não sou merecedor, agora é que eu vou testemunhar mais, estão querendo me paralisar, agora é que eu vou gritar mais alto, e vou chamar a atenção do Senhor, para dizer, eu não... Amém? Não tente parar minha voz não, viu? Intensifique a sua vida em relação a Jesus, a sua vida em relação a Deus. Essas pessoas estão falando de você, não estão dando crédito a você, não se preocupa, intensifica, querido, seja mais intenso, vai para a rede social, evangeliza as pessoas, seja intenso, intensifique, não paralise. Estou fazendo muito já, tá? Não, faça mais, seja mais intenso, viva com mais intensidade essa realidade. Não se contente a estar à beira do caminho, tem um caminho preparado para você e um caminho mais excelente. Jesus não fez você para estar à beira do caminho, Jesus fez você para estar no caminho, seguindo e vivendo os milagres do Senhor. Sabe, a resposta de Bartimeu foi: eu sou perseverante, vou perseverar até alcançar a mudança na minha vida. Sabe qual é o maior medo do inimigo? O maior medo do diabo não é você encontrar o milagre, mas é você encontrar Jesus na sua vida. Ele não está preocupado se você vai receber milagre, ele está preocupado se você intensificar a sua vida na direção de Jesus. Aquele cego, queridos, não tinha apenas um problema só único, mas ele tinha um problema financeiro, porque estava pedindo esmola, tinha um problema social, porque estava à beira do caminho, tinha um problema físico, porque era cego. Mas quando Jesus o chamou, sabe, escute, quando Jesus parou para dar atenção, quando Jesus resolve chamar ele, aí a coisa começa a mudar. Jesus mandou chamar, as pessoas foram até ele dizendo: coragem, levante-se, ele está chamando. A Bíblia diz que aquela hora começou a mudar algo na direção dele, a mudança começou a acontecer, tanto é que ele de um salto só lançou a sua na minha direção. E nós precisamos disso, querido, ser perseverante até alcançar a mudança. Sabe, esse não é mais tempo de estar murmurando. Talvez você esteja em uma situação em que a murmuração ganhou espaço na sua vida. Talvez o que você mais sabe fazer hoje é murmurar, reclamar da situação, da circunstância. Ah, eu estou aqui esmolando, mendigando, eu estou aqui, as coisas são difíceis. Talvez o que você mais está fazendo hoje é murmurar. E o problema é que o sobrenatural não se manifesta onde há murmuração. Onde há murmuração, não haverá ação do Senhor na nossa direção. O murmurador vê só o que falta, aquele que crê vê a oportunidade no que falta. Bartimeu viu uma oportunidade de mudança na sua vida. E quando aquele homem abriu os olhos, irmãos, a primeira pessoa que ele viu foi Jesus.
E ele nunca mais foi o mesmo. Escute uma frase que eu quero dizer a você: melhor desejar ver Jesus para ver a mudança do que viver buscando a mudança para assim querer ver Jesus. Porque muita gente quer ver a mudança primeiro para depois querer ver Jesus, para depois entregar a vida para Jesus, para depois crer em Jesus. Talvez a ordem não seja a melhor para você. Por último, aqui que a gente aprende com Bartimeu é: deseje a luz para caminhar na luz. Verso 51 e 52, a Bíblia diz: e Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Uau! Uau, querido, que pergunta mais preciosa. E aí aquele homem respondeu, ele poderia ter respondido várias coisas. Poderia ter dito: Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma casa. Eu quero um carro. Eu quero uma roupa nova. Eu quero um bom salário. Eu quero um casamento, Senhor. Mas sabe, ele foi enfático naquilo que ele mais queria e precisava. Ele diz: eu quero voltar a ver. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele recuperou a visão e passou a seguir Jesus. A cura daquele homem, irmãos, revela como o Senhor Jesus busca se relacionar com aqueles que clamam por ele. Obviamente que Jesus sabia o que Bartimeu queria, sim ou não? Parece até cômico a pergunta de Jesus. Ele olha para um cego e pergunta: o que você quer que eu faça para você? Parece até uma brincadeira de Jesus. Mas Jesus sabe muito bem do que você precisa. Jesus sabe muito bem qual é a tua maior ferida. Ele sabe muito bem o que você tem vivendo hoje. Mas ele pergunta para você: o que você quer da sua vida? O que você quer para os seus dias hoje? O que você quer que eu faça na sua direção? O que queres que eu te faça? A nossa resposta apresenta a nossa expectativa aqui. Nossas respostas ao Senhor apresentam nossas expectativas para com o Senhor. Então, olha, Jesus não apenas queria curar aquele homem, mas também desejava ter uma comunhão, um relacionamento pessoal com ele. À medida em que você se aproxima dele, as portas da fé começam a se abrir na sua direção. Jesus não quer só te dar um milagre, ele quer a sua vida na vida dele. E olha, observe o detalhe, porque primeiro ele clamou: tem misericórdia de mim, Senhor. Isso indica que o seu senso de realidade, isso indica que o que ele estava percebendo, ele reconhecia que tinha misericórdia do Senhor na sua direção. Segundo, quando Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Ele pediu apenas o que realmente ele necessitava. O que ele mais necessitava? Era voltar a ver, era voltar a passar a ver a luz. Curiosamente, queridos, eu quero terminar aqui. Curiosamente, se a gente volta alguns versículos antes, no verso 36 desse mesmo capítulo de Marcos, Jesus faz a mesma pergunta para João e Tiago. Se você observar no verso 36, quando aquele jovem Tiago e João chega até Jesus e: mestre, nós queremos conversar com o Senhor. Jesus olha para eles, já conhecendo a intenção do coração. Jesus olha e pergunta a mesma pergunta: o que queres que eu te faça? Está lá no verso 36. O que queres que eu vos faça? Porém, a resposta de Tiago e João foi diferente. Nós queremos sentar uma à tua direita e uma à tua esquerda. Mas Bartimeu vem para dar uma lição, dizendo assim: tem misericórdia de mim, tem compaixão da minha vida. Eu quero só voltar a ver. Eu quero passar a ver, Senhor. Eu quero passar a ver as verdades. Eu quero passar a ver a luz. Eu quero passar a ver os propósitos do Senhor na minha vida. Eu quero passar a ver o Senhor. Sabe, queridos, respostas diferentes para uma mesma pergunta. Porque Jesus, ele é o mesmo sempre. Mas eu e você talvez reagimos diferente na direção dele. Hoje ele está aqui perguntando a todos: o que vocês querem que eu faça?
O que você quer que eu faça? A pergunta é a mesma para você e para quem está do seu lado, mas a resposta pode ser diferente. Enquanto essa pessoa que está ao seu lado vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão da minha vida, eu só quero passar a ver as verdades. Talvez quem está do seu lado vai dizer: Senhor, eu quero uma posição, eu quero um cargo, eu quero um bem, eu quero algo, Senhor. Eu não sei qual é a tua resposta hoje, mas deixa eu te dar um conselho: não deseje chegar a lugar nenhum se não for a luz que te leve até lá. Não deseje chegar a uma posição se não for a luz que te leve até lá. Não deseje chegar num cargo ou deseje ter alguma coisa se não for a luz que te leve até lá. A resposta de Bartimeu foi assim, com essa essência, sabe, com essa propriedade, com essa realidade, com muita fé no coração, coisa que Tiago e João, que caminhavam ao lado de Jesus, não tiveram. Sabe, queridos, eu entendo que nós precisamos olhar para essas oportunidades que o Senhor constrói na nossa vida e entender que Jesus está pronto para nos abençoar, está pronto para ouvir as nossas respostas. Sabe, a gente pode dizer: eu quero luz, Senhor, para caminhar na luz, porque é na luz que nós temos, que nós caminhamos. Sabe, é na luz que você tem, que você caminha. Se você quiser mais luz, o Senhor vai te dar mais luz. Se você entender mais verdades da Bíblia, você vai caminhar em mais verdades da Bíblia. Mas não se contente com o estágio que você está. Hoje o Senhor está querendo abrir os nossos olhos, querendo nos fazer ver que Ele é o Deus do milagre, que Ele é o Deus que pode nos dar a visão. Visão é diferente de vista. Quem tem visão consegue contemplar o sobrenatural do Senhor. Então hoje o Senhor nos desafia a entrar em outro nível. Eu não sei qual é a sua resposta para a pergunta de Jesus, mas eu sei que Ele está aqui perguntando para você, assim como Ele esteve ali naquele dia perguntando para Bartimeu: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu faça para você hoje? Então creia em milagres, creia no sobrenatural, creia que Jesus é capaz de fazer sim essa mudança. Olha, Bartimeu não gritou sobre o que ele queria receber, mas Bartimeu gritou sobre quem ele acreditava ser aquele que poderia transformar a sua vida. Ele não dizia: eu quero ser curado. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Qual o seu grito hoje na direção de Jesus? Qual a sua resposta hoje para Jesus? Será que você pode dizer assim: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é um Deus de milagres?